Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma definitiva de como estudar, como aprender finalmente a falar inglês. Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar desse assunto, não porque eu sou professor, mas porque eu aprendi praticamente que sozinho a falar inglês. E eu vou te passar nesse vídeo algumas ferramentas de como que você pode também vencer esse desafio e como você pode aprender estudando sozinho ou estudando com o auxílio de alguma ferramenta. A primeira dica que eu deixo para você é uma coisa que eu acho muito interessante, é você saber a diferença do que é constância e o que é intensidade. Por exemplo, vou te dizer, tem pessoas que elas acham que elas vão estudar muitas horas durante um dia só e vão conseguir aprender alguma coisa nova. E, cara, isso não é verdade. É muito mais importante você ter frequência naquilo que você está querendo aprender do que a intensidade. Deixa eu te explicar. O que vale mais? Você pegar um dia e você estudar, sei lá, 2 horas seguidas de um idioma, sendo que você vai gastar um esforço muito grande, você provavelmente não vai conseguir aprender tudo que você estudou naquelas 2 horas, você não vai conseguir memorizar, você não vai conseguir estabelecer no seu cérebro essa quantidade de conexões para você se lembrar depois. Se você pegar esse tempo e você dividir ele em vários dias da semana, você vai conseguir ser muito mais eficiente e no final da semana você vai conseguir ter estudado muito mais do que a pessoa que teve uma aula só de várias horas. E o seu aprendizado, ele vai ser mais fracionado e você vai conseguir memorizar de forma mais fácil, porque todo dia você vai estar tendo contato com o idioma, todos os dias você vai estar tendo contato com as coisas que você aprendeu, com as novas palavras, com as novas orações, com as regras gramaticais. E isso daí é muito legal. Então a primeira dica é essa. Se você quiser mais dicas de como estabelecer metas e como alcançar os seus objetivos, assista esse vídeo aqui que ele vai passar dicas mais detalhadas de como você realizar o seu planejamento. Uma segunda dica que eu acho bem legal é porque durante muito tempo eu não tinha dinheiro para pagar realmente o curso de inglês. Eu fiz os cálculos ali, claro que bem simples, né? Imagina, a média do cursinho você vai pagar ali, no mínimo ali, R$ 300 por mês. De R$ 300 para cima. Isso sem contar a taxa de inscrição, sem contar o material que você vai ter que comprar, claro, né? Os livros para você estar utilizando nas aulas. Vai te demandar um investimento X. Ah, você tem dinheiro? Até tem, mas não para isso. Então, era essa a minha situação. Eu não tinha dinheiro para isso especificamente. Tinha para outras coisas. Como eu tenho uma condição de aprendizado, eu preferia ler e fazer os exercícios do que ficar dedicando aquele tempo ali, prestando atenção no professor. Claro que cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem a sua facilidade, a sua dificuldade de aprendizado. Eu não quero falar sobre isso nesse vídeo porque não é o foco, mas uma coisa que é interessante é você saber a forma que você tem facilidade de aprender. Como eu não tinha aquele valor, eu sabia que a minha forma de aprendizado era mais com a leitura e a execução, uma prática, algum exercício. O que eu fiz? Eu pesquisei na internet um conjunto de livros que fossem referência nesse tipo de estudo sozinho, né? Quando você estuda por conta própria, tipo autodidata, sozinho ninguém aprende nada. Você sempre precisa de uma outra plataforma, um outro tipo de estudo. Mas era, vou dizer assim, autodidata. Então eu pesquisei um tipo de livro que conseguisse passar o conteúdo dessa forma. E é o tal do self-study. E para um livro, ele é um livro até um pouco caro. A questão não é o valor do livro em si que eu pensei. Eu levei em consideração a comparação. Eu falei, poxa, eu não estou pagando um curso de inglês. O que eu posso fazer? Poxa, eu vou comprar pelo menos um livro, porque o livro ele vai me dar o conteúdo de forma sequencial e na forma já bem preparada. Por que eu te dou essa dica de você procurar livros referência para você conseguir fazer o seu estudo? Porque quando você pega um livro de referência, ele já vai te poupar muito trabalho. É muito mais fácil do que você ficar pesquisando sobre um assunto na internet que você não sabe exatamente a sequência lógica. Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente precisa criar conexões na nossa mente. Só que quando você não tem conexão nenhuma, como que você vai aprender do zero?
entendeu? Você vai gastar, você até aprende, só que você gasta muito mais tempo, até você entender e aprender o que você tem que aprender. Olha só que interessante, você tem que saber o que você tem que aprender ainda. Isso daí já te demanda tempo de você estruturar essa lista, de você separar o material, para que no dia a dia você não fique gastando tanto tempo. Então, o livro ele já facilita isso, e eu usei para aprender. Existem vários, eu já comprei livro da Simil. Eu já usei também essa daqui que vocês podem ver aqui do lado, English for Everyone, que é uma série de livros que ele vai te ensinar do basicão até o avançado de forma assim sequencial. Então, foi isso que eu fiz. Eu comparei ali os preços e ao que estava, e para o que estava dentro do meu alcance, eu procurei comprar um material ali que seja de referência. E eu te aconselho a fazer o mesmo. A nossa terceira dica é uma coisa também que eu acho muito legal, que é você estabelecer metas. Eu olhei primeiro ali o sumário do livro que eu comprei, e no sumário eu vi a quantidade de capítulos, né? Inclusive, o tamanho de cada capítulo. E dentro desse planejamento, desses números, eu fiz uma divisão para que eu conseguisse fazer uma quantidade X de conteúdo por dia. Ah, Daniel, por dia? Cara, eu fiz por dia. Mas como eu falei na primeira dica, eu não estudava 2 horas. Eu separei de forma que eu conseguia estudar em 15 minutos, eu conseguisse terminar essa quantidade de material que eu separei. E se você tem um objetivo grande, como que você faz para conquistar esses objetivos? Você divide ele em vários pedaços pequenos. Então, cada pedacinho pequeno era um dia de estudo. É assim que eu preparei e é assim que eu estudei. Eu organizei o meu estudo para fazer isso. Coincidentemente, os capítulos dessa série English for Everyone, eles são pequenos. E acaba que ficava basicamente assim, o tempo certinho. Eu conseguia fazer em um dia um capítulo de matéria, de conteúdo, e um capítulo de exercício. Aí ficava show de bola. Então, assim, só para dar um exemplo prático para você, se o livro tem 30 capítulos, eu consigo fazer um por dia. Eu tenho em média que eu ia conseguir fazer um módulo de livros por mês. Você consegue perceber que isso é interessante? Que eu já consigo pegar uma meta, eu quebro ela em vários pedaços e eu já consigo mensurar quanto tempo eu vou demorar para alcançar esse objetivo de forma prática, de forma numérica. E eu acho muito legal isso, porque eu sei lá, não sei, acho que desde quando eu era criança, na época que eu estava na escola, eu tenho um pensamento um pouco mais matemático. Então eu não gosto assim muito de... Eu não gosto, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade com coisas subjetivas. Então eu preferi trazer para números. E esses números, eu me apegar a coisas pequenas para que eu conseguisse atingir essa meta. E eu acho que você pode utilizar esse tipo de mentalidade para qualquer coisa que você quer aprender. Se você quer aprender um idioma, se você quer aprender a tocar um instrumento, se você quer aprender a cantar, se você quer, sei lá, aprender a cozinhar, qualquer coisa, você pode fazer uma coisa meio que adaptada ou parecida com esse método de aprendizado. Show! E quarta dica, eu achava muito legal também você utilizar ferramentas auxiliares para que você conseguisse memorizar. Ah, cara, mas idioma você tem que aprender, idioma você não decora. Você sempre tem que decorar alguma coisa. Não é decorar assim, de uma forma bem robótica. Ah, eu vou ficar aqui batendo cabeça até eu aprender isso. Não, mas você precisa de algum sistema, alguma ferramenta que vá utilizar uma forma de revisão para que você não esqueça aquilo que você aprendeu. Uma que eu achei muito legal é o Anki, que basicamente é um software que é como se você tivesse, sabe aqueles papéis cartão? Aqueles papéis que você escreve de um lado e do outro lado você vira e vai ter a resposta. Ele é basicamente isso, só que em um aplicativo. E ele já separa os papéis na ordem correta e no tempo correto de você realizar a revisão. Então você pode preencher no aplicativo lá do Anki, tal palavra. Aí eu escrevo aqui e o significado dela em português. E ele tem um método lá de você fazer a revisão espaçada e você revisar tudo aquilo que você aprendeu. Isso daí é uma coisa fenomenal, eu gostei demais, cara. Gostei demais mesmo. E outra também que eu acho muito interessante de você utilizar é o Duolingo, que é um aplicativo que todo mundo utiliza, muito conhecido, só que eu acho assim, ele é um aplicativo muito bom para revisão e para fazer exercício. Se você quer aprender o conteúdo mesmo, eu não acho muito interessante, porque ele é um pouco superficial. Por isso que eu utilizei o livro, porque me dava profundidade e o aplicativo
aplicativo do Duolingo, nesse momento de prática, ele é muito bom porque ele tem uma infinidade de exercícios e ele é praticamente, para quem já usou, ele é praticamente só exercício. Você vai fazendo exercício ali até bater e você vai, querendo ou não, cara, você vai aprender, porque é prática, repetição, nesse ciclo aí você acaba aprendendo também. Ah, cara, quando eu estou estudando, eu não gosto de utilizar nenhum tipo de software, de nada do tipo, então compra um papel cartão, que na verdade é a mesma coisa que o Anki faz, só que você vai usar o físico, lá é digital, né? Eu acho mais fácil, mas você pode usar o físico. Você escreve de um lado uma palavra em inglês e do outro lado você vê a resposta. Se você sabe a palavra, o resultado você já bota para o final do cartão. E assim você vai ficar fazendo um bolinho de cartões só para você revisar. Ah, tal palavra eu sei, passa para trás. Tal palavra eu não sei. Ah, tá, vi a resposta, joga para trás. E nesse ciclo você vai fazendo ali o seu processo de revisão. A nossa quinta dica é que a gente não pode desprezar as instituições que você tem uma aula com uma pessoa, porque chega um momento, beleza, você aprendeu as regras gramaticais, você aprendeu ali as principais palavras, só que você não tem um pouco ali a desenvoltura quando você vai conversar com uma outra pessoa. E talvez, quando você chegar nesse ponto em que eu fechei os módulos dos livros, da série de livros que eu escolhi comprar, e eu acho que eu estou num nível legal de conhecimento, porém estou com uma barreira na comunicação, aí sim que eu acho interessante você pegar e fazer um pacote com algum tipo de aula presencial ou online, uma aula que eu tenha que conversar com uma outra pessoa. Porque quando você faz isso, você desenvolve uma outra coisa que você não conseguiria talvez, ou ia sentir muita dificuldade mesmo para desenvolver sozinho, a não ser que você não goste de falar sozinho, né? Você bota o espelho e fica conversando com você mesmo. Mas assim, eu não gostava disso. Só que assim, pede para outra pessoa, seu professor fala tudo em inglês com você, não pede para ele ficar focando em gramática, em significado de palavra, pede para ele te dar uma aula só de conversação. É dessa forma que você vai conseguir fazer as conexões e conseguir ativar, acessar esse conhecimento dentro do seu cérebro de uma forma rápida. Você vai ficar ali na dificuldade, eu não lembro tal palavra, mas eu vou procurar um outro caminho para eu dizer, para eu conseguir expressar a mesma ideia de uma forma mais com o tipo de vocabulário que eu tenho. Isso é muito legal porque você acessa o vocabulário que você tem na sua cabeça e você consegue expressar as ideias de uma forma talvez não direta, mas indireta, e que a outra pessoa ela consiga ter um entendimento, e isso num tempo ali dinâmico de uma conversação normal. Se você não fizer isso, tiver uma aula de conversação ou não tiver nenhum amigo seu para conversar, às vezes tem, isso aí é legal, marca um horário com um amigo, se vai ser até mais barato. Se você tem um amigo em outro país, se você tem, sei lá, uma outra plataforma que você consiga conversar com a outra pessoa. Porque eu não gosto muito de conversar com desconhecidos, assim, totalmente. Faz parte, isso daí é muito do seu perfil de estudo. Se você não tem problema com isso, tem alguns sites gratuitos em que você consegue conversar com pessoas no mundo todo desconhecidos. E é show de bola. Eu super apoio. Só que assim, você não pode abrir mão dessa conversação. Você só tem a percepção, só tem a dimensão do que é o idioma inglês quando você tem a oportunidade de estar em outro país. E eu tive essa oportunidade, graças a Deus, cara, é absurdo. Nos outros países, quase todo mundo fala inglês. Então você não precisa realmente saber a língua nativa daquele país. Se você sabe falar inglês, você se comunica com qualquer tipo de pessoa, e isso daí é fantástico. Se você não sabe fazer alguma coisa e você quer aprender a fazer no YouTube, se você pesquisa às vezes em português, você vai achar uma quantidade, um volume de conteúdo muito reduzido. Mas se você pesquisa em inglês, cara, beleza que eu estou trazendo uma experiência particular e eu acho legal porque eu tenho propriedade para falar, não porque eu sou professor ou eu fiz a faculdade, mas porque eu era uma pessoa que não sabia exatamente nada. Eu estou te passando um conteúdo de uma forma de uma pessoa que não sabia nada e conseguiu aprender. E conseguiu aprender sem gastar muito dinheiro, gastando pouco. Esse daí que eu acho legal. Poxa, uma criança, ela tem mais facilidade para aprender. Ah, fulano de tal, ele tem mais facilidade para aprender alguma coisa, ele é um gênio, ele tem uma habilidade diferenciada. Cara, mas uma pessoa que ela é obstinada, uma pessoa que é dedicada, disciplinada, mas sem talento, ela chega muito mais longe do que uma pessoa que é talentosa, que ela tem um dom, que ela é um gênio,
mas ela não é esforçada. Então, com o esforço, você consegue chegar muito longe. Mas lembre bem, não com intensidade, mas é um esforço constante, um esforço com frequência, com uma certa frequência. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho e você vai chegar em lugares maravilhosos. Então, muito obrigado pela sua atenção. Valeu!